Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo Carazoli, estou atualmente como gerente geral de inovação disruptiva, novos negócios, responsável pela Solab Ventures, que é o nosso fundo de investimento em startups. E eu estou aqui hoje para falar com vocês de um assunto super importante, que é o relacionamento entre grandes empresas e startup. Essa aula é o resultado de uma coletânea de mais de 3 anos de experiência com um ecossistema envolvendo centenas de iniciativas com startups de vários estágios de maturidade, de várias verticais, startups que começaram muito pequenas e que hoje já são scale-ups ou até que já foram adquiridas por outras grandes empresas, e também de vários benchmarks com empresas de vários setores diferentes que nós realizamos aí ao longo dos anos. São dicas preciosas, baseadas aí nas melhores práticas que nós identificamos e que nós recomendamos para as startups que têm se relacionado conosco. E para facilitar essa compreensão, a gente organizou essas dicas de forma detalhada ao longo da jornada de relacionamento entre a grande empresa e a startup. E é importante ressaltar aqui para vocês também que não existe, é claro, uma única jornada nesse relacionamento, mas a gente vai se basear aqui numa jornada típica e essas dicas eu tenho certeza que elas vão poder ser adaptadas aí conforme o contexto desse relacionamento que vocês estão vivenciando ou que vão vivenciar, né? E por fim, antes da gente entrar aqui nesse conteúdo, eu queria só reafirmar aí, destacar para vocês o nosso forte propósito e compromisso da ArcelorMittal e do Assolab de ajudar as startups e o ecossistema a se desenvolverem, né? Por isso nós preparamos todo esse conteúdo aí e tantos outros conteúdos que são muito interessantes, muito valorosos, que você pode ter acesso acessando o nosso site, o www.acolaban.com.br, além também das nossas mídias sociais, Instagram, LinkedIn, onde a gente divulga constantemente muitos conteúdos aí que são bastante interessantes. Beleza? Bom, antes de começar aqui a falar um pouco sobre a jornada, eu queria falar um pouco sobre o relacionamento e as questões típicas aí que são enfrentadas quando se trata aí de uma grande empresa e uma startup. A gente sabe que são dois mundos teoricamente muito diferentes, mas que se alinham com o mesmo propósito de gerar valor, de fazer a diferença, né, e de fazer coisas grandiosas. Todos têm o mesmo interesse no final das contas, apesar de que muitas vezes esses mindsets eles diferem um pouco. Então, começando a falar para vocês, eu vou falar aqui o que é atrativo em uma startup, quando uma grande empresa olha para uma startup, aquilo que atrai. Por outro lado, quando uma startup, né, olha para uma grande empresa, o que também atrai essa startup em relação à grande empresa e os desafios que existem, tanto em relação às startups, como também para as grandes empresas. Então, começando falando sobre o que atrai quando a gente olha para as startups, né? As grandes empresas olham para as startups. Então, as startups elas têm uma rapidez, né? Uma flexibilidade, uma criatividade muito grande e que muitas vezes as grandes empresas não conseguem ter esse mesmo ritmo. Então, isso é bastante atrativo e a grande empresa quer sim absorver esse mindset, essa forma de atuação ágil, né, dinâmica, disruptiva. A startup, a grande empresa tem muito interesse em absorver esse mindset das startups. A parte da cultura, é claro, super importante, né? As startups trazem uma cultura, um dinamismo, como eu falei, bem interessante. Trazem também uma possibilidade de conexão, né? De realização da inovação aberta, onde a gente sai das fronteiras da empresa e faz cocriação de soluções que são fantásticas, unindo o que a gente tem de melhor dentro da empresa com o que a gente tem de melhor fora da empresa, no caso das startups, mas também as universidades, os centros de pesquisa, né? E tantos outros atores que fazem parte aí do ecossistema. Por outro lado, quando a startup, né, olha para a empresa, o que atrai, no caso aí, as startups, né? Bom, as startups são, sem dúvida nenhuma, um grande laboratório onde é possível as startups testarem as suas soluções, testarem os seus MVPs, os seus protótipos, evoluírem essas soluções de forma que se tornem soluções cada vez mais maduras e atrativas para o mercado. A empresa é fonte de mentores, né? Pessoas que têm ali um conhecimento muito grande do mercado, muitas vezes que a startup também está atuando, tem pessoas ali com habilidades muito diversas e que podem sim ajudar a startup a destravar o seu potencial em áreas que são muito estratégicas, né?
A empresa ela oferece uma rede de contatos muito valorosa para as startups, que pode, é claro, facilitar muito a jornada, a captura de clientes dessas startups, né, e favorecer essa caminhada, além desse recurso financeiro também que pode ser investido. A gente tem, por exemplo, o nosso fundo de investimento, o Assolab Ventures, onde a gente aplica o conceito do Smart Money, onde além do dinheiro vai também muito disso que eu acabei de falar para vocês aqui. Então, essa é a parte do que atrai, mas existem também, é claro, muitos desafios, né? E vamos colocar quais são esses desafios aqui, alguns deles, os principais que nós consideramos. Bom, as startups, né, geralmente têm uma baixa maturidade das suas soluções, principalmente aquelas startups que estão mais no começo da jornada, startups early stage, que é um grande número de startups que a gente tem no ecossistema, né? Elas não têm ainda um nível de maturidade muito grande, elas precisam justamente desse apoio da empresa para poder fazer essa solução se tornar mais madura, né? Elas têm aí uma falta de estrutura, né? A startup muitas vezes é uma pessoa, duas pessoas, né? Não tem uma estrutura ali de apoio em torno da startup para fazer com que as coisas aconteçam de uma forma talvez mais fácil ali. Tem pouca credibilidade, principalmente as startups que não têm cases ainda de sucesso, né? Que estão em busca de validação, às vezes estão na fase de ideação ainda, ela não tem um case que talvez poderia facilitar esse acesso para vender o seu produto ali, né, para se apresentar para uma grande empresa. Então, essa também acaba sendo, é claro, um desafio. A falta de entendimento dos pré-requisitos para se relacionar com grandes empresas, esse é também, sem dúvida, um ponto muito relevante. A startup não conhece os processos de uma grande empresa, como funcionam. Isso, é claro, às vezes é bastante desafiador para as startups e muitas vezes também a gente tem inúmeros casos que é uma falta de experiência para precificação do seu produto, do seu serviço, da sua solução. Muitas startups não sabem fazer essa precificação, precificam muitas vezes pelo custo ou precificam sem uma base, né, que possa ser minimamente ali avaliada de uma forma mais crítica, e esse é também uma oportunidade. Bom, mas assim como as startups têm desafios, as empresas, as grandes empresas também têm muitos desafios quando se trata desse relacionamento, né? E vou falar também alguns deles aqui. Então, a empresa geralmente ela tem ali, seus processos não estão ainda muito estruturados, principalmente se é uma empresa que está aí começando essa jornada de inovação aberta, né? Ela não tem ainda os seus processos estruturados e adaptados para esse tipo de relacionamento. Ela tem, é claro, seus processos muito claros, com muito compliance e muito controle ali para tratar com grandes parceiros, né, muitos encarados como fornecedores, o que não é o caso, né, de uma startup. A gente tem que chegar a startup como um parceiro de co-desenvolvimento, é assim que a gente consegue destravar a maior parte do valor, quando a gente tem esse tipo de mindset. As empresas, às vezes, não têm um processo ágil para tratar ali a startup e tratam a startup como se fosse um fornecedor e muito mais, como se fosse um fornecedor grande, né? Exigindo uma série de documentações com prazos muito dilatados, o que, para efeito desse relacionamento no ecossistema, não é uma boa prática, não é uma prática recomendada, né? Bom, existe um tempo de tomada de decisão que é muito grande, em geral, nas grandes empresas também, bem maior do que as startups talvez gostariam, né? Muitas vezes acontece ali, a empresa tem uma dificuldade também, né, quando ela nota que ela tem que colocar pessoas que têm uma dedicação grande a essas iniciativas, não se trata simplesmente de contratar algo pronto, né? É algo que muitas vezes vai ser desenvolvido conjuntamente, então você não pode terceirizar isso, você precisa dedicar recursos e esforços da empresa junto com a startup para desenvolver isso. Isso acaba sendo uma dor nas grandes empresas de uma forma geral também. A expectativa, muitas vezes, de algumas empresas de ter a startup com uma mão de obra barata, né, o que nós não concordamos e não praticamos, né? Muitas vezes a empresa entende ali que a startup é uma mão de obra barata, o que, na nossa opinião, é muito destrutivo para o ecossistema. As startups estão, muitas vezes, numa jornada inicial e precisam desse recurso, inclusive, para se manterem vivas, para se manterem ativas. Então, essa é também algumas vezes uma dificuldade que pode acontecer nessa relação. Bom, questões relacionadas à propriedade intelectual, muitas grandes empresas não estão ainda acostumadas a ter que lidar com divisão de propriedade intelectual, lidar com negociação de propriedade intelectual, então esse é também um desafio. E, é claro, a gente não pode deixar de falar que as iniciativas de inovação elas têm inerente a elas uma baixa a taxa de sucesso, né? A gente sabe que a inovação está relacionada a risco, né? E
esse risco ele pode ser maior ou menor dependendo do grau de inovação, do grau de disrupção por trás daquela oportunidade que está sendo trabalhada ali, mas inevitavelmente algumas dessas iniciativas vão falhar, não vão alcançar os resultados que foram previamente planejados, e isso sim pode ser também uma dificuldade ali para a empresa tratar e lidar com essa tolerância ao erro, tolerância a iniciativas que não vão dar certo, porque a gente sabe que em cada 10 iniciativas, as 10 não vão dar certo, talvez aí 3, 4, 2 podem dar certo, mas a gente sabe também que a tendência é que essas que dão certo, elas dão tão certo que elas cobrem com muita margem aí todas as outras que não deram certo, além de gerarem um grande aprendizado, né? Então, tudo isso é muito importante, são aí questões que são enfrentadas nesse relacionamento. Então, isso aqui, pessoal, foi uma introdução para falar agora da jornada, né? Agora que a gente já sabe como é que são esses pontos de atração, esses pontos de desafio nesse relacionamento entre grandes empresas e startups, vamos aprofundar aqui agora como é que é uma jornada típica de relacionamento entre essas duas partes. Bom, essa jornada, como eu falei, ela não tem uma única forma de acontecer, ela pode acontecer de várias formas. Essa forma que eu vou falar aqui pode ser que aconteça parte dela, pode ser que aconteça ela como um todo, pode ser que ela seja um pouco diferente também, adaptada conforme os processos de cada empresa, mas essa é uma jornada típica e vocês podem utilizá-la aí como um exemplo e absorver talvez aí algumas dicas, alguns pontos que são importantes que podem ser aproveitados quando você estiver nesse ponto. Se você está agora passando por esse ponto, tenho certeza que você vai aproveitar também várias dessas coisas que a gente vai falar aqui. Bom, essa primeira fase, né, geralmente, como é que ela se inicia? Tirando aí, existe uma fase inicial que é o processo de aproximação com uma grande empresa, né, que por si só pode ser um grande desafio, né? Em que porta eu bato, né? Com qual área eu falo, né? A gente sabe que numa empresa, de uma forma geral, as pessoas estão sempre muito ocupadas e muito ocupadas, na maioria das vezes, em tratar aquilo que é presente, né? O que dá resultado hoje, fazer a máquina de performance girar, como a gente fala no conceito da ambidestria, e talvez, se você bata numa porta dessas, as pessoas ali não tenham muita atenção para dar para algo que vai falar de futuro, muitas vezes, que vai trazer um resultado aí no médio e longo prazo, que está lidando com coisas que são mais disruptivas e diferentes do que é feito hoje. Então, o primeiro ponto é saber em qual porta bater, né? Quando a empresa tem uma área de inovação aberta, como é o caso da ArcelorMittal, Aços Longos aí por meio do Assolab, é muito mais fácil, né? Não tenha dúvida, se a empresa tem uma área de inovação aberta, bata na porta dessa área de inovação aberta, porque lá as pessoas vão estar dispostas e muito abertas a conhecer mais a sua proposta de valor e te conectar com as áreas que façam sentido dentro da empresa para que a coisa aconteça com maior chance de sucesso. Então, esse é sempre uma dica preciosa, tá? Não saia batendo em inúmeras portas, tente canalizar os seus esforços para aquelas portas que efetivamente vão estar mais abertas e mais dispostas a te escutar. Bom, partindo agora para uma segunda etapa, né, uma vez que você já conseguiu um contato ali, um lead quente, vamos colocar assim, dentro da empresa, você precisa fazer um pitch, né? Você vai ser convidado muitas vezes para fazer um pitch, para contar ali um pouco do que você faz, da sua proposta de valor e convencer as pessoas de que você tem uma boa proposta de valor para que seja desenvolvida aí dentro da empresa. Bom, falando aí desse pitch, né, algumas dicas super importantes baseadas na nossa experiência, né? Primeira delas, conheça a empresa que você vai conversar. Não chegue lá sem saber o setor que essa empresa atua, o que essa empresa faz, qual é o serviço que ela oferece, os seus produtos, né? Estude profundamente os relatórios dessa empresa. Se ela tem capital aberto, por exemplo, é super simples. Esses relatórios são divulgados a cada 3 meses. Mesmo se ela tem capital fechado, o site é um ponto super precioso para você extrair informações que sejam relevantes. Então, estude essa empresa, saiba os mercados que ela atua, saiba os desafios que essa empresa enfrenta e tente entender já como que a sua proposta talvez possa se encaixar no contexto dessa empresa. Não leve uma solução genérica, né? Não tente aí abordar a empresa sem saber minimamente o que ela faz, como é que ela atua, como é que é isso. Consulte também no LinkedIn, ferramenta super preciosa, né, pessoal? Consulte no LinkedIn o perfil das pessoas que você vai conversar na empresa.
veja a experiência dessas pessoas, veja o que elas fazem atualmente. Isso facilita muito também esse processo de geração de empatia e de conexão para que essa reunião seja profícua, que seja boa, que seja realmente gere valor para todos, né? Bom, isso é básico, mas é importante falar, invista num bom pitch, tá? Num material que seja visualmente atrativo, que tenha mensagens que sejam relevantes, que seja realmente um pitch que agrade, que seja, que consegue despertar a atenção, prender a atenção das pessoas, isso é extremamente importante. Procure saber o interesse da empresa, né? Como eu falei antes de iniciar esse pitch. Deixa claro, muito importante, qual que é o nível de maturidade e o modelo de negócio da sua startup, né? Muitas vezes a gente escuta um pitch inteiro, 10 minutos, e chega no final, a gente se pergunta, né, o que essa empresa faz, né? Muitas vezes pode parecer engraçado, mas não é. Não fica claro o modelo de negócios dessa startup, o que de fato ela está oferecendo. Então, mostre claramente qual é o modelo de negócios da sua startup, o que ela oferece, seja claro nessa venda da sua proposta de valor. Apresente cases de sucesso, super importante, né? Os cases de sucesso, se você tem, eles brilham os olhos, então eles precisam realmente ser utilizados e principalmente se esses cases estiverem conectados com os desafios que a empresa enfrenta neste momento. Então, as coisas aí se encaixando, né? Não utilize todo o tempo, né? Tem startups também que se empolgam e utilizam ali, se tem 10 minutos, se tem 15 minutos, utilizam todo o tempo, até o último minuto, falando e oferecendo ali as suas soluções. Não, pessoal, é muito importante você deixar um espaço de perguntas, para que as pessoas da empresa façam perguntas e interajam com você, porque através dessas perguntas muito valor também é gerado. E se as pessoas não fizerem perguntas, leve perguntas também. Pense em que pode ser importante para aquela empresa saber e leve perguntas, deixe isso preparado já para você colocar ali até para um quebra-gelo inicial, você coloca essas perguntas e aí a partir disso as discussões vão acontecer, as ideias vão florescer, eu tenho certeza que vai ser muito rico, tá? Último ponto, pessoal, super importante relacionado a pitch. Não utilize um pitch padrão. Faça uma adaptação, uma customização do seu pitch sempre que você for conversar com uma nova empresa, porque empresas diferentes, necessidades diferentes, mesmo que sejam do mesmo setor. Então, adapte o seu pitch e tenha ele sempre vivo ali e rico. Bom, passando para o segundo ponto, se você foi selecionado a partir desse pitch, você vai ser convidado para assinar um NDA ali, provavelmente, né? Quem não sabe, o NDA é um documento de confidencialidade, onde você se compromete a não divulgar as informações que a empresa vai te passar e, ao mesmo tempo, a empresa também pode se comprometer a não divulgar informações que sejam confidenciais da sua startup. Então, esse é um documento muito utilizado e muito importante também para garantir essa segurança entre as partes, caso você seja convidado, então, para uma segunda etapa. Pode ser que você não seja convidado, nesse caso, não desanime, tenha certeza que você vai para uma base de dados, de um CRM ali da empresa e que, no momento correto, quando surgir uma oportunidade que tenha a ver com a sua startup, você será lembrado, você será chamado para um novo pitch, uma nova abordagem ali que vai ser feita para um novo problema, um novo desafio ali. Bom, se você passou, então, como eu falei, você vai ser chamado para assinar esse NDA, vai ser convidado para assinar esse NDA. Geralmente, as empresas já possuem um modelo padrão para esse NDA. Esse é um documento muito utilizado, não só para o relacionamento com startups, mas para o relacionamento com outras empresas e parceiros em geral. Então, se a empresa já tem esse modelo, peça esse modelo, faça uma avaliação, seja rápido nessa avaliação, né? Se você tem algum escritório, algum advogado que possa te ajudar nessa leitura, é importante sim que faça uma avaliação. Geralmente esses documentos são muito simples, principalmente as empresas que estão acostumadas a tratar, né, com inovação, são documentos mais curtos, diretos, que têm ali os principais pontos, que são meio padrão no mercado. Então, não é um documento, vamos dizer assim, que leva a grandes preocupações, mas é sim importante que você tenha algum advogado que possa percorrer ali naquele documento e ver se tem alguma cláusula que talvez seria importante ser discutida, mas em geral isso não acontece com muita frequência, como eu falei, mas mesmo assim sendo muito importante, né? Bom, não descumpra o NDA, né? Nunca é demais falar isso, mas não descumpra as cláusulas do NDA, né? Não fale o que não possa ser falado no mercado se isso foi pedido, né? Esse é um erro grave, além de a sua empresa poder ser processada em função disso, né? As duas partes, não só
o lado da startup, mas também o lado da empresa. Mas é algo antiético e algo que, né, não vai pegar bem. Então, é realmente muito importante que você não descumpra as cláusulas que estão no NDA. Bom, passada a fase do NDA, as empresas já estão aí com o acordo assinado, você vai ser chamado para que a empresa possa detalhar o problema mais profundamente, explicar em mais detalhes qual que é o problema que motivou a empresa a se conectar com a sua startup ou qual é a oportunidade ali por trás desse pensamento ali que startou esse processo, né? Bom, nessa reunião, pessoal, muito importante, né? Muitas pessoas confundem problema e solução e já querem partir direto para a solução. Essa é uma tendência geral, todos nós temos essa tendência. É importante a gente se policiar nesse momento para garantir que vamos sair dessa reunião entendendo muito bem qual é o problema, qual é a dor que a empresa tem e que ela gostaria que fosse tratada em parceria com a sua startup. Então, invista um tempo precioso com perguntas-chave, perguntas corretas, para que você saia dessa reunião entendendo profundamente qual que é o problema e tente focar menos na solução, porque a sua solução pode não ser adequada exatamente para aquele problema, mas nesse ponto que você precisa entender o problema para que você saiba como você pode fazer a sua solução ser uma boa solução para esse problema especificamente, né? Interessante que nem sempre o problema está claro para a própria empresa, né? Então, importante também você trabalhar tentar conduzir, ajudar essa reunião, ajudar a empresa a conduzir essa reunião de forma que, às vezes, tem mais de uma pessoa participando e dependendo do que a pessoa fala, pode dar a entender que são problemas diferentes, né? Então, é importante também que você tenha essa habilidade para ajudar a conduzir essa discussão junto com a empresa e que você consiga alinhar ali as expectativas, as visões, se existirem visões diferentes, para que todos tenham um alinhamento sobre qual é o problema. É super importante isso. Bom, entender bem o escopo e o prazo requerido pela empresa é sempre fundamental, é claro, né? Então, você tem que sair também dessa reunião bastante consciente em relação a esse prazo e esse escopo que é requerido. E no final, pessoal, faça um resumo de tudo aquilo que você discutiu, tudo aquilo que foi falado durante a reunião ali e formalize esse resumo com a empresa para garantir que todos estejam alinhados em relação àquilo que foi discutido, que não tenha ali nenhum mal-entendido e que possa depois, numa etapa seguinte, até ocasionar um problema para o desenvolvimento do projeto, né? Então, super importante sair com isso bem alinhado. Bom, detalhou o problema? Agora a gente vai passar para a apresentação da proposta do MVP, da POC, né? A startup vai agora apresentar uma proposta para resolver esse problema, né? Então, o que é importante nessa etapa de apresentação aí dessa proposta? Bom, primeiro, faça um contato prévio, faça uma apresentação prévia para a pessoa-chave ali que te conectou, que você está ali tendo um relacionamento mais próximo daquela empresa, de repente a própria área de inovação dessa empresa. Faça uma apresentação prévia, pergunte qual é a opinião da pessoa em relação à proposta, colha realmente, porque a pessoa conhece muito melhor a empresa do que você, né? Como funcionam as coisas da empresa. Então, faça esse alinhamento prévio, colha essas opiniões, faça ajustes necessários nessa proposta. Estou falando aí principalmente do escopo técnico, né? Isso é super importante para garantir um sucesso nessa parceria, né? Geralmente, aí varia um pouco, mas geralmente a melhor estratégia é separar a proposta técnica da proposta comercial. Então, é importante que você tenha primeiro um alinhamento em relação à proposta técnica para que depois você vá com a questão, com a proposta comercial, tá? E geralmente também em grandes empresas, quem negocia a parte comercial geralmente não são as pessoas que vão estar ali com você nessa reunião, né, e que vão ter conduzido até agora. Essa proposta comercial ela vai ser discutida junto com a área de suprimentos da empresa, que vai tratar e vai fazer essa negociação. Essa é uma questão de compliance, inclusive, muito importante. Mas separe essas propostas, discuta principalmente a parte técnica primeiro, tenha um alinhamento em relação à parte técnica e depois coloque a parte comercial. Super importante também, pessoal, essa dica é muito preciosa, né? Utilize o conceito de MVP e de POC nesse planejamento. Não queira fazer um projeto muito grande, com escopo gigantesco logo de cara. Este é um erro recorrente que a gente nota muitas vezes e que muitas vezes joga o projeto ladeira abaixo.
Então, vá com o desenho de um MVP, né, que seja, por exemplo, se é um projeto para a empresa inteira, que comece em uma área específica, que comece em um escopo específico, um processo específico, para que você possa testar a solução e evoluindo essa solução, e aí sim, com o sucesso desses primeiros testes, você expande essa solução para toda a empresa, para todos os processos, para todas as cidades, todos os países que a empresa atua e assim por diante, né? Então, é muito importante fazer essa parte. Bom, não apresenta uma proposta de POC e MVP gratuito se a sua empresa, a sua startup não tiver como fazer isso de fato, né? A gente sabe que muitas startups, principalmente essas no começo da jornada, têm, é claro, uma dificuldade de caixa muito grande. Não faça isso, isso não vai ser saudável para a sua empresa. É claro que uma POC e um MVP, o objetivo não é deixar ninguém rico, é um primeiro passo ali nesse relacionamento para você mostrar que a sua proposta de valor é válida para a empresa, ela é realmente importante. Então, trabalhe ali, né, numa margem bem baixa, realmente para poder viabilizar esse MVP, essa POC. E é claro que com a evolução do projeto, as coisas mudam e as coisas vão evoluindo também, porque o valor, né, vai sendo percebido de uma forma diferenciada e, é claro, isso é super importante. Bom, tenha cuidado na precificação, eu já falei isso no começo, né? É muito importante um racional claro de como você vai precificar essa proposta, porque na fase de negociação isso vai ser perguntado, você precisa ter uma resposta para esse racional dessa precificação. Por mais exclusivo que seja a sua oferta de valor, é importante que você tenha ali um racional por trás disso. Muito cuidado para não se comprometer com aquilo que não pode entregar. Isso é bem perigoso, porque você vai criar uma expectativa muito alta. Você não vai conseguir entregar aquilo ali, talvez no prazo, na velocidade, talvez que foi acordada, se você se comprometeu com algo que você não podia entregar, e isso vai prejudicar a sua empresa. Pode inclusive, prejudicar não só dentro dessa empresa, mas no mercado, com outras empresas também, que vão pedir, inclusive, referência, como a gente recebe vários pedidos aí de referência sobre aquela startup, como é que foi com vocês o trabalho? Então, não vai ser legal. Então, não se comprometa com aquilo que não puder entregar. Esse é um passo-chave, uma questão muito importante. E, por fim, muito importante também, esteja aberto a discussões de propriedade intelectual, pessoal, muito importante. As empresas muitas vezes têm interesse em discutir propriedade intelectual, então esteja aberto a essa discussão, se for possível, é claro. Isso vai ser muito valoroso e vai ajudar muito para que o projeto realmente evolua. Bom, apresentou a proposta, aí vai ter uma fase, essa proposta pode ser rejeitada ou ela pode seguir para uma fase aí de negociação, né? Nessa negociação, dependendo do porte aí da empresa, dependendo do valor desse contrato, dessa POC que vai ser realizada, esse processo pode ser mais longo ou mais curto, vai depender muito do quão otimizado o processo da empresa está para trabalhar POCs, MVPs, né, com um conceito mais inovador, com startups, isso pode variar muito. Pode ser que sua proposta ainda passe, como eu falei, pela área de suprimentos para ser negociada. Se esse for o caso, como eu falei, tem ali as boas justificativas para você poder defender aquela sua proposta também para a área de suprimentos, tá? Bom, passada a fase de negociação, você vai passar por um processo burocrático, que é um processo de cadastro na empresa, né? Esse é um processo super importante aí, onde você vai ser cadastrado ali, para que a empresa possa, inclusive, pagar a sua empresa, você precisa estar cadastrado. Nesse processo de cadastro vão ser pedidas informações básicas da sua empresa, então tenha essas informações já previamente preparadas, mantenha esse pacote de documentos já atualizados, porque na hora que a empresa pedir, você simplesmente dispara esse e-mail aí e o processo vai andar muito mais rápido, né? E eu não estou falando de uma informação que você já não tenha ou que não seja muito fácil de conseguir, né? Vai ser geralmente ali um CNPJ, endereço, conta bancária, o CNAE, a razão social, um contrato comercial. Então, são informações básicas, mas muito importantes que você tenha de bate-pronto para enviar para a empresa e saiba, é claro, que a empresa vai analisar, por uma questão de compliance, ela vai analisar a situação da sua empresa, então é muito importante também que você mantenha a sua empresa sadia, né, com um bom nome no mercado, porque isso pode ser que atrapalhe também, caso seja detectado alguma coisa muito grave ali na sua empresa, pode ser que atrapalhe também esse processo. Bom, negociamos, cadastramos, agora vamos para o planejamento do MVP e da POC, né? Bom, nessa fase de planejamento do MVP e da POC,
defina junto com a empresa qual será a entrega final e quais serão as entregas parciais desse projeto, tá? Não corra no erro de só negociar uma entrega final, não. Coloque entregas parciais e, mais do que isso, coloque entregas parciais que sejam valorosas, que realmente a empresa consiga enxergar o valor que está sendo criado a cada entrega que é feita parcial e não só espere um ano, às vezes até mais do que isso, para ver alguma coisa de valor saindo do seu projeto. Então, defina sprints, utilize squads, metodologias ágeis e faça entregas parciais que sejam valorosas aí para a empresa, que é a sua cliente. Combine com a empresa KPIs, metas, a partir das quais esses resultados vão ser avaliados. Então, super importante, né? Quanto mais quantificável você conseguir colocar esse teste, né, com relação a KPIs que possam ser mensurados, que vão indicar o valor daquilo que está sendo criado, quanto mais mensurável, maior a chance de sucesso. Porque você vai sair do qualitativo, você vai sair da percepção individual de cada pessoa e você vai ter instrumentos bastante diretos ali para poder mostrar o valor que está sendo criado. Então, super importante também você conseguir construir isso, né? Responder a pergunta que parece simples, mas na prática não é, né? O que é sucesso nessa iniciativa, né? Quais são os KPIs que medem o sucesso, né? A partir de qual ponto a empresa entenderia que valeria a pena, inclusive, contratar essa solução, né? Então, é muito importante ter essas questões já resolvidas antes de começar, de fato, a desenvolver, a aplicar a sua solução ali. Então, isso é prévio, né? No planejamento ali, você já precisa ter isso pronto. Bom, outro ponto muito importante, né? Construa com a empresa como é que vai ser a governança desse projeto, né? Quem vão ser as pessoas envolvidas, como é que vão ser os ritos ali de acompanhamento. Super importante, super estratégico você ter isso aí bem definido. Pessoas de vários níveis, inclusive, envolvidas nesse acompanhamento, nessa governança. Isso é super importante porque gera um engajamento ali e você vai cada vez mais aumentando o grau de confiança da sua solução, do valor que a sua solução traz para a empresa, com várias pessoas importantes envolvidas e acompanhando, né? Bom, mapeie com a empresa os riscos e já deixe contramedidas planejadas também em relação a essa iniciativa que vai ser iniciada. A gente sabe, por exemplo, muitas vezes, uma empresa, já aconteceu isso muitas vezes conosco, uma pessoa-chave que começa o projeto, no meio do projeto ela é promovida, ela vai para outra área, né? E aí, como fica o projeto? Né? O projeto morre? Ele reinicia? Ele vai ter que buscar uma pessoa do zero para poder entrar e talvez essa pessoa, por não ter vivenciado a jornada ali, esse projeto vai ter que regredir. Então, tem esses riscos mapeados, eu citei um deles aqui como exemplo, mas existem vários outros. Tem esses riscos mapeados e faça realmente um trabalho prévio de já prever contramedidas que possam ser utilizadas para evitar que esses riscos aí atrapalhem a jornada no relacionamento entre a sua startup e a grande empresa. Bom, caminhando aqui para a parte final já, a gente tem a fase de execução, né? Nós planejamos, agora nós vamos executar. Na parte da execução, é claro, muito importante realizar essas reuniões conforme planejado, para que a gente tenha ali de fato esse acompanhamento. Formalizar avanços e formalizar barreiras também, né, pessoal? A gente sabe que ao longo das sprints ali vão surgir barreiras, né? Algumas barreiras que são mais fáceis de serem retiradas, outras que são mais complexas. Elas precisam ser rapidamente, você precisa de ações em relação a essas barreiras para que o projeto não fique parado ali, travado em pontos que são críticos e que possam comprometer a entrega parcial e a entrega final, né? Então, tenha essas reuniões para avaliar essas barreiras. Traga insights relevantes, super importante, novas ideias. Ao longo do projeto, eu sempre vejo isso, novas ideias surgem, novas oportunidades surgem também. Então, traga esses insights que são muito ricos, porque eles podem ser aproveitados ali e podem gerar ainda mais valor do que aquilo que foi planejado inicialmente ali, quando você e a empresa começaram essa jornada. Bom, divulgue regularmente as informações sobre o andamento do projeto para todos os envolvidos, isso é super relevante. O processo de comunicação ele tem que ser fluido, ele tem que ser realmente efetivo, muito importante. Faça a realização de reuniões, não só as intermediárias, né, mas a reunião final, mostrando tudo que foi ali coletado. Envolva as pessoas da empresa para que apresentem também, né? Ao invés da startup ficar apresentando, as pessoas da empresa que se envolverem ao longo de toda a jornada
que se apropriaram também desse resultado que está sendo gerado, coloque também, peça, convida essas pessoas para que apresentem também, junto com a startup, esses resultados. Isso é muito bom, gera ali um sentimento de união, de pertencimento, de empoderamento e de apropriação desse resultado, super relevante. E propõe as próximas etapas, né? Terminou ali a POC MVP, qual que é a expectativa, né? Quais são as próximas etapas? É claro que o que a startup está querendo ali é um contrato, né? É algo maior ali, de maior relacionamento com a startup, então tenha também isso, proponha isso aí, deixe isso claro na sua apresentação. Esse resultado pode não ser negativo, é claro, a gente sabe, né? Comecei falando que quando se trata de inovação, muitas iniciativas não vão alcançar o resultado que foi planejado inicialmente, mas mesmo que não alcance o resultado planejado inicialmente, eu tenho certeza que muito conhecimento foi gerado ao longo dessa trajetória. E esse conhecimento, inclusive, pode estar por trás dele oportunidades que são até maiores do que aquelas que foram pensadas inicialmente. Então, tenha também essa visão, mesmo no caso do insucesso, o que pode ser feito por uma segunda rodada, o que pode ser feito de uma oportunidade que foi identificada. A gente tem casos no nosso lab de startups que começaram com foco, esse foco não deu certo, mas descobriram ao longo da jornada outras oportunidades que eram muito maiores, inclusive, que deram certo, foram efetivadas, né? E estão conosco aí rodando já. Então, tem esse olhar também, não só para o sucesso, mas para o insucesso de que pode ser gerado de valor. E, finalmente, uma vez que você implementou a POC, ela foi aprovada, a empresa vai, então, querer que você faça ali a implementação em escala, né? O que significa que você, se você fez uma POC numa área específica, agora você vai expandir talvez para toda a empresa, né? Se você fez para uma cidade, um país, agora você vai expandir para um escopo geográfico maior. Então, um processo vai expandir para outros processos também. Então, a implementação em escala é isso. Isso exige aí, né, a aplicação de todo o conhecimento que foi gerado no MVP, é claro. Você fez o MVP justamente para evitar e reduzir o risco, talvez não eliminar, mas reduzir o risco para a implementação em escala. Então, aplique todo esse conhecimento que foi gerado para transformar esse MVP realmente nessa escala, nessa otimização aí, né, do processo em escala. A maior parte das dicas que eu falei anteriormente, elas também são válidas. Você vai ter que fazer uma nova proposta, essa proposta vai ser negociada também, então muito importante as dicas anteriores que eu falei. Novamente, muito cuidado com o processo de precificação, ele é extremamente importante, não só na primeira fase, mas nessa fase também, então tenha um olhar atento a esse processo de precificação. E, por fim, uma dica super importante também, porque às vezes a gente acha, bom, agora que eu tenho um contrato, né, agora que eu já estou na fase de escala, já estou ali presente na empresa toda, posso relaxar, né, pessoal? Não. Esse, na minha opinião, é um erro muito perigoso, porque você tem que sempre manter a proposta de valor da sua startup atrativa. Você nunca pode relaxar. Você nunca pode falar assim, agora eu cheguei aqui, posso descansar. Não, pessoal. Você precisa sempre estar se reinventando, sempre trazendo coisas novas, sempre trazendo inovações ali que vão, de fato, continuar brilhando o olho da empresa. Porque senão, se a empresa acha que você está acomodado, que a sua solução ali chegou num ponto que não vai mais evoluir, não tenha dúvida, a empresa vai pensar em algum momento, bom, será que eu preciso realmente dessa startup? Será que eu não poderia desenvolver essa solução internamente? E talvez ela faça, ela opte por esse caminho também. Então, tenha consciência sobre isso. O seu valor está lá naquele comecinho que eu falei do que atrai para uma grande empresa quando ela olha para a startup, né? Esse grau de ineditismo, de disrupção, de inovação, essa capacidade criativa, ela é importante em toda a vida da startup, inclusive nessa fase já de escala. Mantenha sempre esse vigor, esse frescor da sua startup para que ela se mantenha sempre com um espírito jovem e que traga sempre criatividade, novas ideias e coisas que vão agregar valor para todos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo aí foi preparado, como eu falei, com base na nossa experiência aí dos últimos mais de 3 anos de relacionamento com startups, tanto startups que já são, né, eram muito pequenas, se transformaram em grandes startups, startups que já, infelizmente, não existem mais ou que pivotaram ao longo do caminho. Eu espero que a gente consiga ajudá-los, consiga contribuir aí para vocês terem uma jornada muito profícua para as startups e também para as grandes empresas, porque muitas das coisas que a gente falou aqui, para as grandes empresas também considero que são pontos de reflexão.
Fica então a dica para assistir ao nosso conteúdo, irem ao nosso site, se inscreverem aí, né, nos nossos canais aí e acompanhar. Assim como esse conteúdo, a gente tem vários outros conteúdos que vão ser compartilhados aí que podem te ajudar nessa jornada. Pessoal, se você gostou dessa aula aqui, não deixe de conferir o nosso e-book. A gente fez um resumo de tudo isso que nós falamos aqui, está lá imperdível. Então acesse esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, baixe o e-book e eu tenho certeza que você vai conseguir aproveitar mais ainda e ter muito sucesso aí na sua startup. Bom, pessoal, e não deixe de fazer o teste. A gente preparou um teste aí especial com algumas perguntinhas aí para você responder, para testar o seu conhecimento em relação a isso que a gente conversou aqui agora. E as pessoas que forem melhor ranqueadas nesse teste vão receber aí um prêmio exclusivo da ArcelorMittal e do Assolab. Valeu!